da ansiedade baseado no livro. Gente, antes de começar a nossa aula, a continuação da nossa aula, onde eu vou trazer para vocês já um alimento um pouquinho mais pesado, tirar vocês da fase da papinha, vou falar sobre a ansiedade do mal, e depois logo a gente vai começar a entrar em conteúdos realmente que são mais pesados e que mexem com você, que causam transformação, porque por enquanto nós estamos preparando, fazendo você conhecer um pouquinho sobre a ansiedade, para depois vir os impactos que vão se materializar na sua realidade. Gente, é o seguinte, observe, antes, deixa eu falar para você, eu estou com esse livro de um psicólogo judeu, e estou aqui impressionado com algo que ele diz na página 218. Ele fala assim, mudar a mentalidade de alguém é um trabalho muito difícil. Que ele vem falando sobre mudança de mentalidade. Muitas doenças, problemas de ansiedade, crises, sim, está vinculado a um certo tipo de mentalidade que você tem. Isso a gente já sabe, é indiscutível. Essa mentalidade que foi construída ao longo da sua história, por causa talvez de algum acontecimento, ou que foi transmitido para você através da herança emocional dos seus pais, enfim, você forma uma mentalidade, e essa mentalidade pode gerar adoecimento, ansiedade, como também pode gerar frutos positivos. Mas ele diz, mudar a mentalidade de alguém é muito difícil, que é a minha tarefa aqui, provocar em você mudanças de mentalidades em várias áreas. Só que ele continua, mudar a mentalidade de alguém, e mudar a mentalidade de alguém em relação ao pior sobre si mesmo, ainda é mais difícil. Ou seja, mudar a mentalidade de alguém é difícil, mas mudar a mentalidade de alguém em relação a si mesmo, para ele é uma tarefa ainda mais difícil. E as pessoas que sofrem de ansiedade, que estão adoecidas, que têm problemas emocionais, elas normalmente têm uma mentalidade sobre si muito negativa. E mudar essa mentalidade, por exemplo, eu como psicólogo trabalhar para fazer essa mudança na mentalidade sua, ele vai me alertar, isso é uma tarefa ainda mais difícil. Por quê? Gente, porque você se acostuma com o sofrimento, você fica familiarizado, quanto mais tempo você passa com o sofrimento, você se apega a ele, Freud já falava sobre isso, você fica resistente, você pode estar até aqui, mas ao mesmo tempo não quer abandonar, entendeu? Então isso é um processo inconsciente, você não sabe disso. Mas se você já faz um bom tempo que você vem sofrendo, você cria um relacionamento com o sofrimento. Não aceite essa realidade. Não aceita isso, não. Não fica amiga do sofrimento, não. Não aceita ficar nessa situação de sofrimento, de ansiedade, de barreiras, de bloqueios. A vida é para você se aperfeiçoar a cada dia, evoluir a cada dia, viver experiências a cada dia, para quando você chegar lá na frente, você olhar e dizer, valeu a pena viver, foi muito bom. A vida, ela é uma bênção, ela é um presente que a gente recebeu. Abandona a resistência e decide, eu vou viver uma vida melhor. Certo? Tá bom, então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a ansiedade, para depois a gente ir para os poderes que quebram a resistência. A gente está falando aqui sobre ansiedade do mal. E no futuro a gente vai entender as causas da ansiedade, e depois a gente vai começar a encontrar soluções. São muitas ansiedades, tá? As ansiedades do mal, mas eu vou citar algumas. Aqui a gente tem ainda no capítulo 3, no capítulo 4, melhor dizer, capítulo 3, a ansiedade da separação. Trata-se de um medo
intenso e desproporcional de se afastar ou perder figuras de apego. A pessoa tem um medo enorme de perder o pai, a mãe, os filhos, né, ou algum parente. E aí qualquer sinal de perigo relacionado a essas pessoas, aí são gatilhos de ansiedade. Por quê? Porque a pessoa está muito apegada, por isso que a gente fala ansiedade de separação. Você pode pesquisar na internet, por exemplo, a teoria do apego, porque aí tem um apego seguro, tem um apego inseguro, tem um apego ambivalente, são vários tipos de apego. Então, a pessoa é tão apegada e qualquer sinal de perigo fica em crise. Por exemplo, a ansiedade de separação é muito normal na criança. O pai chega ou a mãe chega todo dia em um determinado horário, dá aquele horário e não chega, e a criança começa a imaginar o pior, ele fala, se acontecer alguma coisa com meus pais, ela fica em uma crise de ansiedade, normal para a idade, mas e o adulto? Né? Só que a ansiedade de separação, no adulto, não está ligado só à figura de apegos. Muitas vezes essa ansiedade está ligada a bens materiais, a pessoa tem medo de perder o apartamento, tem medo que o carro seja roubado, tem medo de perder objetos, aí, né, tem medo de se separar daquilo que ela está apegada. Então, a ansiedade de separação está muito vinculada ao apego. Se você é apegado a alguma coisa, qualquer sinal que possibilite, que mostre para você a possibilidade de separação, aí você entra em crise. Então, são pessoas, né, que vivem ansiedade de separação, começa a trabalhar, aí, naquele emprego, o medo de ser despedido, o medo de ser mandado embora, o medo de não dar certo aquele trabalho, aí, ansiedade de separação. A pessoa está trabalhando em uma empresa, fala, oh, vai ter uns cortes, aí a pessoa já entra em crise muito desproporcional, porque está apegada. Então, a ansiedade de separação, ela tem muito a ver com pessoas que são pessoas extremamente apegadas. A próxima ansiedade do mal, ansiedade de antecipação, está aqui no livro, pega no livro lá, também chamada de ansiedade antecipatória. A sua característica, ansiedade de separação, é preocupação excessivas com eventos futuros, que é uma das mais comuns. A pessoa está sempre no futuro, mas ela pensa o futuro catastrófico. E se aquele futuro, se alguma coisa der errado? E se não for bom? E se essa pessoa não vir? Então, a pessoa sempre pensa no futuro, causa energia que você teria que usar no futuro, mas que está causando energia no presente, e você não tem como aplicar essa energia no presente, porque a situação é do futuro. Aí fica no seu corpo. Então, é sempre ansiedade baseada no que está para vir. Tem bastante coisa, tem bastante assunto. Se você tiver com o livro, aí você aproveita mais. Tem ansiedade de urgência, enquanto a ansiedade de antecipação é aquela ansiedade do futuro, a ansiedade de urgência é do hoje. A pessoa quer tudo para hoje. É a impulsividade, tem que ser agora, tinha que ser ontem, que é um tipo de ansiedade que a pessoa não sabe esperar o momento certo, é a pessoa apressada. Esses dias eu entendi algo muito incrível, porque assim, eu tenho muito boas intenções em estar aqui, mas aí veio na minha mente, não adianta nada boas intenções sem sabedoria, e aí depois veio na minha mente assim também, não adianta pressa, porque você erra o caminho. Na ansiedade de urgência, a pessoa é apressada, a pessoa não tem paciência de esperar o momento certo, quer tudo logo, e aí toma prejuízo, e todos os que vêm como sinal que vai fazer com que a pessoa espere, a pessoa entre em crise. Vou ter que esperar, a pessoa entre em crise. Isso vai ser para amanhã, a pessoa entra em crise porque é para hoje. Vai ser daqui a 2 meses, vixe, a pessoa já começa a passar mal. Eu vou viajar daqui a uma semana, a pessoa já passa mal porque tinha que ser hoje. É a ansiedade de urgência, é um tipo de ansiedade do mal. Nós temos também a ansiedade específica. Ansiedade específica, quando a pessoa sente crise de ansiedade baseada em alguma coisa específica. Por exemplo, ansiedade específica, as fobias, medo de barata, é uma dos mais comuns. Medo de barata é uma das ansiedades específicas mais comuns, mas tem outras, por exemplo, medo de estrada, a pessoa nunca viaja, porque tem medo de pegar a estrada, medo da noite, quando chega a noite a pessoa se entra dentro de casa, são muitos, o medo específico é uma coisa fora do sério, medo de comer,
Tem, a pessoa fica, porque ela pensa o pior, se eu comer, eu engasgar. Gente, os medos específicos, eles são tão grandes que eu ia fazer uma aula especificamente só sobre isso. Eu já vi até medo de engolir a própria língua, né? Medo de blasfemar contra o Espírito Santo, medo, né, de sempre de algo específico, medo de dormir e não acordar. Eu já vi todos esses tipos, medo de palhaço. E você, tem medo de quê? Será que a sua ansiedade é específica? Só que esses medos específicos não é medinho, não. Esse medo faz a pessoa ir para um extremo. Gente, tem a mais comum chamada ansiedade social. Então, até um livro específico sobre ansiedade social aqui, ó. Todo tipo de ansiedade que está vinculada ao social, medo de se relacionar com pessoas, medo de estar no público, medo de comer perto de outras pessoas, tudo que está vinculado a outras pessoas, medo de estar em grupo, então medo de se expor, medo de ser olhada. Então, é a ansiedade social que é uma das mais comuns. Ansiedade de julgamento, a pessoa que vive com medo de ser julgada, é um tipo de ansiedade do mal. São muitos, só que não vou falar agora tudo, não. É só você continuar estudando. Mas fala para mim aí, qual que é o seu medo? Qual é o tipo da sua ansiedade? Você tem mais ansiedade de antecipação, ansiedade de separação, ansiedade de urgência? Ou as pessoas que têm ansiedade de antecipação, por exemplo, elas vão ter muita dificuldade de dormir. Porque deita, já fica antecipando o futuro. Aí lembra que um dos sintomas de ansiedade é a mente acelerar? Aí a pessoa fica com a mente acelerada, certo? Ansiedade específica. Ansiedade de urgência, tem aqui, faz a pessoa gastar, tá? É aquela pessoa que compra impulsivamente, tem sempre impulsividade, né? Ou já conclui muito rápido. Conhece alguém, já conclui que aquela pessoa é boa, não sei o quê, já se empolga. São as pessoas não empolgadas. Ansiedade específica, ansiedade social, ansiedade de julgamento. É isso aí, pessoal. Hoje foi rápido. E na próxima aula, a gente vai para o capítulo 4 e a gente vai estudar causas da ansiedade. Por que que você tem ansiedade? Quais as causas? E em breve a gente vai chegar na questão da solução, como dominar, os poderes que te ajudam a dominar a ansiedade. Continua acompanhando, que logo, logo você vai chegar, sabe aonde? No nível hard, nível alto de controle, de poder, e a ansiedade não vai mais te dominar. É você que vai dominar a ansiedade. Ainda vai ajudar muitas pessoas. E a palavra ansiedade não vai te causar pânico. Pelo contrário, a palavra ansiedade vai te causar muito mais poderes para ter uma vida que vale a pena ser vivida. Forte abraço, gente!